Arriba, arriba! Vamos, irmãos, vamos agora falar sobre o México, né, galera? Eu vim aqui na figura, né, um personagem formado em homenagem ao Ligeirinho. Arriba, arriba! Você lembra do Ligeirinho? Claro, vamos falar do Pantito. Bonequinho bonitinho, né? Vamos falar também de Eu Sou Rebelde quando não sigo os demais. Não, melhor Chaves, né? Chaves, terra do Chaves, Kiko, a terra boa, né? Hoje vamos falar do México. X pelo mundo, vamos falar do México, esse país até que enfim saímos da Ásia, né? Deu uma Chega de China, aí, né? Índia, vamos, né? Mais perto de casa, Parar de comer cachorro, né, cara? Ou cachorra, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o México. A gente começa falando sobre a origem do México, né? Importantíssimo isso? Vamos lá. Falando da origem do México, eu peguei uma linha de corte, né? E vamos começar a falar da civilização azteca. Paulo, a primeira civilização que habitou nessa região onde é conhecido como México foram os aztecas? Não. Antes dos aztecas nós tivemos os olmecas e outras civilizações, mas vamos começar a falar do azteca, que é a mais importante, podemos dizer assim, civilização. Alguns historiadores falam de Império Azteca, outros preferem falar de uma confederação azteca, mas a origem dos aztecas, algumas correntes historiográficas, também conhecido como os mexicas, daí a origem do nome México, né? Primeiro, por que eu botei essa civilização azteca? Para falar principalmente de Tenochtitlan, né? Que mais tarde a gente vai ver que vai ser a cidade do México, principal cidade, né? Tenochtitlan só perdia para Madrid em número de habitantes, de importância. Tenochtitlan que contava por volta de 1325, mais de 300 mil habitantes ali, importantíssima. Era uma sociedade hierarquizada, tinha um trabalho escravo, né? Enfim. Só uma curiosidade aqui rápida, Tenochtitlan, a galera gostava muito de esporte, né? E tinha um esporte lá, curiosidade, não vai cair nessa palavra mais interessante. Tinha um esporte lá que era tipo futebol, que a galera ficava assim com os braços, tinha que jogar a bola. Só que quem perdia nesse esporte era sacrificado. A galera de Tenochtitlan tem mania de sacrificar, tudo vamos sacrificar. Eles eram politeístas, né? Sacrificar a gente também, né? Não sei se tu percebeu, mas a cabeça do mexicano é um pouco menor do que a nossa, né? Não tá muito adaptado. Eu comprei isso aqui, mas lá na nossa viagem. Falso, né? Comprou no Paraguai, mas vamos lá. Vamos lá. Bom, por que eu botei aqui Tenochtitlan? Porque em 1519 nós vamos ter a chegada dos espanhóis. Cortés e sua turma chegam em Tenochtitlan. E em 1521 Tenochtitlan cai. Caramba, Paulo, cai, mas a cidade não era importante, não sei quantos mil habitantes, era militarizada. Sim. E por que os espanhóis conseguiram, né, Cortés e sua trupe derrubar Tenochtitlan? Porque o Cortés chega com 300 milhões de soldados, não. Cortés contava com mais ou menos 400 a 450 homens. Caramba, e como é que conseguiu derrotar Tenochtitlan? Como é que a cidade caiu? Um dos fatores, né, que a gente fala entre a espada e a cruz, que são, primeiro fator, o espanto, o medo. Quando Cortés chega ali com os espanhóis, aquele barulho, a galera já fica, opa, o que é isso? Né? Outro fator, o retorno dos deuses. Quando Montezuma, né, o líder azteca, ele avista os espanhóis, né, chegando, ele pensa que é o retorno dos deuses, né, deuses lá do Império, antes do Império Azteca. Outro, a aliança nativista. Alguns índios vão se juntar ali com os espanhóis, ajudando nessa tomada de Tenochtitlan. Em 1521, Cortés consegue tomar Tenochtitlan, que futuramente será a cidade do México. É muito importante aqui, né, Paulo? A gente sempre lembrar por que há essas alianças, né? A gente nota que é fundamental o novo, né? Para mim é novo, mas para esse nativo é altamente conhecível. Então esse cara ele vai me dar as plantas de como fazer tal ataque. A gente sempre lembra aqui que o território do México, ele tende a ser um território um pouco inóspito, né? Você lembra que estamos falando de uma área onde ao sul nós temos uma expansiva floresta, né, tropical, com o destaque aí para esse magno, o cedro vermelho, que são árvores aqui muito caras, né, que são vendidas pelo México. A casa da Chiquinha toda feita em cedro e de magno, porque ele é rica, não sei se você sabe, já esteve entre os 10 mais ricos do México. Isso não tem nada a ver com o vestibular, mas já é para falar de curiosidade, eu também sei. O norte é uma área de desertos, né, marcada pelo deserto de Sonora, né, com cactos e gramíneas, vegetação rasteira, e nós temos várias montanhas, né, Paulo? Então há aí essa importância fundamental
do nativo para me apresentar esse espaço. Isso é muito importante para o aluno já começar a ver essas alianças que foram feitas em todo o território americano. É importante lembrarmos do Brasil, onde houve também essa aproximação com o índio. A gente vai ver ao longo, né, não só aqui nesse processo, que no iniciozinho, né, do México, que ainda não tinha essa formação, mas lá na Revolução Mexicana, mais à frente, no processo de independência, sempre com a participação de índios. A participação nativa é muito latente em todo esse processo, né, da civilização da população mexicana, né? O que mais que a gente pode falar aí, Zé? A gente pode, para dar essa introdução, com todo respeito aí, né? Hoje a população do México é de 120 milhões, aí estando como uma grande população, uma das maiores. E se de repente eles falarem lá na hora da prova sobre composição étnica, aí você lembra que essa população ela tem 60% de euro-ameríndios. Então é bom que o aluno ele lembre que o europeu ele veio aqui, né? Aí viu a Índia ali, americana, falou, que isso, hein? Aí se deu bem ali. 30% de ameríndios e 9% de brancos. Então você anota que a população do México, você não vai ver branco. É difícil você ver esse branco. E esse branco, ele vem de onde? É importante lembrarmos isso também. Dos Estados Unidos, o país está em cima. E onde esse branco ele está com um certo predomínio? No norte. Fazendo o que no norte? Administrando as maquiladoras. Vamos ver isso daqui a pouco. Opa, voltamos para o México. Agora vamos falar da independência do México. Opa, cadê meu chapéu? Sumiu o meu. Vamos lá. Falar da independência do México. A independência do México ocorreu em 1821. Nós sabemos que o México, né, fazia parte do vice-reino ali, Nova Espanha, colônia mais importante da Espanha, mais rica e populosa, enfim. Em 1821, nós vamos ter essa independência sob a liderança de dois personagens importantíssimos. A gente falou na aula, no pedaço, né, no take anterior, dos indígenas, né, dessa participação do índio em todo o processo México, e vamos ter novamente uma figura indígena liderando o processo da independência, que é o padre Hidalgo. Mais tarde ele vai morrer, quem vai assumir o movimento vai ser o Morelos. Percebe no espanhol, né, que é isso aí, o professor de espanhol, o professor de espanhol está assistindo. Estou no segundo período da faculdade. Bom, vamos ter esse processo, o chamado Grito de Dolores, que vai culminar com esse movimento da independência do México. Bom, mais tarde, a coroa, percebendo que não tem jeito, que o processo de independência está ocorrendo, vai passar para a mão do Agustín Iturbide, que vai concluir esse processo de independência e vai lançar o Plano Iguala, que vai, né, vamos dizer assim, chamar o povo para a independência do México. Mais tarde, esse Plano Iguala vai ser ratificado pelo Tratado de Córdoba. E, em 1824, que é o mais importante, nós vamos ter a República. Muita gente pensa assim, o Brasil foi o único país, né, que teve monarquia, né? Não, o México também teve um período curto, né, de 1821 até 1824, teve um período também que, né, uma monarquia estava presente ali, não só o Brasil. É importante você lembrar que, aqui também, né, fazendo esse adendo, essa importância que o México tinha para Espanha, esse processo de colonização. Você lembra que o México tem uma alta produção de prata, né? Hoje estando em terceiro lugar na produção de prata. Então você nota que a perda desse território ela vai ser sentida na Europa. Importante você linkar a ideia do México como uma ideia de colônia de exploração. A gente vai fazer essa diferença falando, né, do norte dos Estados Unidos. Isso é importante você lembrar também. Não é à toa que o México, né, a Espanha mesmo considerava a cidade, né, colônia mais importante rica, pela alta produção de prata. O México só perdia em termos, falando de população, claro que de riqueza também, mas só perdia para Madrid, que era o centro, né? O México sempre foi muito importante, uma área muito importante ali para a Espanha. Isso nota pra gente também, né, essa ideia do espanhol na América. Ele vem para buscar prata, né, Paulo? Sim, fica bem claro, o aluno nota isso. Aqui na América do Sul, né, ele vai ter essa alta produção de prata, mas a prata era a parte importante para eles. Com certeza. É isso que a galera está buscando, né? Prata, dinheiro, metais preciosos, ouro e prata. O Zé tocou no nome, né, começou a falar de Estados Unidos. Não tem como a gente falar do México e não falar de Estados Unidos. É claro que mais na frente, nós vamos falar um pouco mais de Estados Unidos, relação do México e Estados Unidos, mas o conflito ali, né, Estados Unidos e México já começa aqui no iniciozinho na guerra contra os Estados Unidos, que vai de 1846 até 1848. Essa guerra está relacionada com o quê?
com um processo de expansionismo dos Estados Unidos. Lembra, Zé, daquele negócio que a gente estuda, tal de Destino Manifesto, a Marcha para o Oeste, que os Estados Unidos vinham com um papo, uma conversa fiada, que é quase um destino, é o destino, uma predestinação, é um direito divino os Estados Unidos expandirem o seu território, os seus domínios, né? Isso é bom que você lembre daquela imagem clássica, né? Que é, na verdade, esse povo se expandindo para o oeste e para o sul, e sobre eles plana ali, né? Uma espécie de anjo ou uma aura. Essa imagem é clássica, vocês que estão fazendo prova há algum tempo já viram, né? Como se fosse um anjo, um ser divino levando esse povo para o seu destino. Ou seja, ninguém pode interferir em tal expansão. Muito menos os astecas, euro-ameríndios, ameríndios, brancos, negros, azul, avatar. O índio nesse processo. O índio, ele sofre, né, cara? Ele vai conhecer Cristo. Exatamente, né? Deus quer que os Estados Unidos, né, aumente seu território. É nesse momento que o Texas, principalmente a gente fala do Texas, né? O Texas tinha muitos americanos ali e vai, né, querer sua independência em relação ao México. Vamos ter uma guerra ali nesse território do Texas, até que o Texas vai ser incorporado ao território dos Estados Unidos. Não só o Texas, né, mas Califórnia, né? Nevada, Califórnia. Né? Califórnia. O aluno sempre pergunta, ele fala assim, Zé, San Diego, São Francisco, Los Angeles, né? Essa ideia do Los Angeles, o que é? Por que está em espanhol isso, né? Por conta disso, né? Serem territórios ali que faziam parte ao México e que os Estados Unidos chega com o seu exército mais poderoso, né? Mais importante, voluto e toma do mexicano. Perdeu o mané. Interessante isso, né? Los Angeles, né? Lois, eu acho que é Ois, né? Eu não cheguei, não. E Ângelo, e Anjo, não sei se você sabe, mas o pessoal fala Zé em algumas partes do Rio. Anjo, Zé ou Gabriel, né? O pessoal usa, é mais usual. Também, Gabriel Feitosa, Anjo. Tá. Bom, vamos continuar aqui. Também não tão importante assim, mas para a gente, né, dar uma estrutura para a aula e partirmos para o último pedaço, que é realmente o mais importante, nós vamos ter a Reforma Liberal, ou Guerra Liberal de 1857. Vamos ter um período aqui instável devido a esse confronto com os Estados Unidos. Zé, a gente sempre fala aqui, guerra gera o quê? Perdas, né? Gera prejuízo, a economia vai cair, perdas de dinheiro, militares, enfim. E vamos ter esse período aqui de instabilidade. E vamos ter a chamada Guerra Liberal, na verdade que vai desembocar numa guerra civil entre liberais e conservadores. Quando a gente fala dos liberais, a gente lembra da figura do Juárez, importante figura nesse processo de guerra liberal. E vamos ter também o Juárez, que era um liberal, dentre muitos planos e reformas, ele vai decretar o fim, né, a suspensão, na verdade, do pagamento da dívida externa. Opa, quando ele fala isso, lá na França, Napoleão III, com o pretexto de que suspendeu a dívida, vai promover uma intervenção, chamada de Segunda Intervenção Francesa, no México. Na verdade, o Napoleão ele não vai intervir porque não vai me pagar. Ele está querendo ter um domínio ali sobre o México, já visando o quê? Bater de frente com os Estados Unidos, né? O Napoleão está querendo morder um pedacinho ali da América, a gente sabe que Napoleão III, né? Não faço confusão com da Revolução Francesa, ele vai invadir aqui e vai impor no trono Maximiliano, lá da Áustria. E vamos viver um período novamente da monarquia. Posteriormente, o Maximiliano, que tinha o apoio dos conservadores, mas depois vai começar com ideias liberais, ele vai enfraquecer, vamos ter diversos movimentos republicanos que irão derrubar o Maximiliano e vai ser novamente instaurada a República. Já nesse contexto, a gente percebe aqui a atuação de uma figura muito importante que está lutando em todo esse processo, que chama-se Porfírio Dias. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Vamos lá? Opa, voltamos agora para falarmos de a usurpadora? Não, vamos continuar aqui no México, Maria do Bairro. Tô sabendo que tu já pegou a Marimar, hein? Thalia, né? Sucesso SBT, as tardes da já SBT. Já pegou a Marimar. Nossas tardes. Maria do Bairro. Você Maria Mercedes. Maria Mercedes. No nosso México Gabriel. E eu só ficava nas Chiquititas. Tem carrossel mexicano também? Não sei. Tem. Pode ser, né? SBT, né? SBT, México. Televisa, SBT. Tá tudo ali. O SBT é uma espécie de releitura da Televisa, né? Pô, o Silvio ele vai pro México e traz. Pior que tem programas aqui que foram gravados pelo Zapata, né? Que ainda passam no Brasil. Que o Silvio Santos fica reprisando. Tipo, o clássico, o Chapolin, né? O Chapolin tem 800 anos, assim. Né? Tem um episódio que passa um dinossauro lá atrás. Pra quem não sabe, o Chapolin tá reprisando na internet, 1h da tarde, fazendo divulgação aqui. Tá passando Chapolin. Acompanhe, né? Bom, falando em Zapata, vamos continuar aqui.
Vamos falar da Revolução Mexicana, né? Talvez a mais importante aí, revolução do século XX, revolução super sangrenta. A primeira revolução. A primeira revolução da América Latina. Isso é importante ser frisado. XX, né? E a mais sangrenta, certo? Mais de 1 milhão de pessoas morreram, foram exiladas, tá? Muito se fala da Revolução Mexicana. Vamos fazer aqui um breve resumão dessa Revolução Mexicana. Bom, nós falamos lá no finalzinho daquela guerra de reforma liberal, naquela luta toda, a volta da República, e nós já mencionamos a figura de Porfírio Dias. Quem era Porfírio Dias? A gente tem que analisar o chamado Porfiriato. Porfírio Dias ele vai ficar mais de 30 anos no poder, vai ter uma interrupção aí no meio, né? Mas ele vai governar o México durante mais de 5, 6 mandatos que o Porfírio Dias vai estar na frente do México. Mas quando a gente fala de Porfiriato, claro, a primeira coisa que você lembra, ditadura, e sim, foi uma ditadura, censura e tal, mas houve também um grande processo de modernização, né? O México ele vai ter um desenvolvimento econômico bastante importante. Aqui, Zé, a gente tem, por exemplo, a construção de ferrovias hidrelétricas, né? A industrialização, a indústria do México vai ficar mais aquecida, vai ocorrer um forte desenvolvimento. É claro que, para isso, o Porfírio Dias ele vai beneficiar quem? Os latifundiários. Enquanto os camponeses, nada, né? Vão perder suas terras vão ser expropriadas. Os índios, mais uma vez, vão dizimar o índio, porrada no índio. E é claro que... Pois não? Não, a gente pode fazer uma relação aqui rápida, e eu gosto de fazer isso com meus alunos, porque eu acho que passa para eles uma ideia mais ampla, né? Eu gosto muito de macetar, né? Sou um maceteiro, né? Se você lembrar essa tendência do início do século XX, né? Eu costumo falar que no México houve algo parecido com o que aconteceu no Brasil, né? Essa postura a ideia do Vargas, né? De se fazer uma indústria de base, essa ideia de investimentos na infraestrutura, metalurgia, siderurgia, energia, isso tudo surge, né, na América Latina, de uma forma geral, no início do século XX. E o Vargas, na verdade, ele vem depois disso. Então você pode dizer até que houve, né, um exemplo para ele bem próximo. A diferença fica legal quando você fala que houve aqui uma ajuda dos latifundiários. Aí você lembra que no caso do Vargas há uma quebra da proposta do café com leite, né? Então a gente pode fazer uma relação e esse contraponto fica legal para o aluno visualizar melhor. E falar nessa parte de industrialização, principalmente da industrialização de base, eu tenho um amigo, um professor, que me ensinou um macete chamado as 3 Gs, que você nunca mais esquece, né? A siderurgia, metalurgia e a energia, né? Que isso, danado? É um professor bom de geografia aí, Aê. Nunca mais esqueci. Bom, falando desse processo do porfiriato, até que a população vai ficar muito insatisfeita, é claro. Mais ou menos aqui, os números não são muito precisos, eu não tenho um número preciso na cabeça, mas cerca de 5% só da população que detinha ali do território mexicano. Ou seja, eu quero dizer que existe uma grande concentração fundiária. As terras estão nas mãos dos latifundiários. E a população vai ficar aqui, muito triste com isso. Vai ter eleições, o Porfírio ele vai convocar novas eleições, né? Porém, Madero ele vai lançar um liberal, ele vai ser candidato. É claro que Madero iria vencer as eleições e a polícia ali da ditadura do Porfiriato vai prender Madero. Madero vai para os Estados Unidos, vai ficar lá exilado. E Porfírio Dias novamente ganha as eleições. O Madero depois é liberto, ele foge, vai para os Estados Unidos e lá ele vai declarar o Plano São Luís. Olha mais uma vez, meu espanhol é São Luís. O Madero, o que ele faz? Ele vai decretar nulas as eleições, vai dizer não vale essas eleições, né? E vai tirar o Porfírio Dias e vai eu sou o presidente. Ele vai entrar no México, vai ter novamente as eleições e o Madero mais de 90% dos votos, vai assumir e o Porfírio Dias vai sair, vai ser exilado, vai sair do México e vamos ter o Madero, né, no comando do México. O Madero tem toda uma proposta de reforma agrária. Quando a gente fala de Revolução Mexicana, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça, eu não sei nada, mas tem que ter na cabeça, questão agrária. E o Madero vai contar com o apoio no campo de 2 figuras importantíssimas, que é o Pancho Villa e o Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, que mais tarde vai romper com o Madero, vai lançar o Plano de Ayala. O Madero, ele vai prometer 1001 coisas, reforma agrária, só que ele não vai conseguir cumprir todas aquelas suas promessas. E Zapata, com isso, fica triste, vai romper com o Madero e vai lançar esse plano aqui. Só fazendo esse friso aí, né? O Pancho vindo com essa influência do nortista, e o Zapata do sul. Isso é importantíssimo você lembrar
que no México foram proibidas, Paulo, a formação de latifúndios, né? Então essa produção rural no México para exportação ela é fraca, ela é normalmente feita em pequenos sítios e granjas familiares. Isso é por conta dessa influência do Zapata. Isso marca a história do México até os dias atuais. Principalmente para você lembrar do Sul, né? Essa oposição que o Sul apresenta para o governo. A gente vai ver isso na formação do Chiapas, né? Isso é importante também, né? A gente já percebe a participação, né, da galera no campo, nessa luta, sempre, né, tocando na questão da reforma agrária, que o Madero prometeu tanto e não conseguiu cumprir. Posteriormente, o Madero vai sair, vai ser derrubado, vamos ter o Huerta, né, o militar, que vai ser apoiado pelos Estados Unidos, né? Também não vai conseguir, vai ser bastante impopular, não vai conseguir dirigir a política do México. Nesse momento nós vamos ter sucessão, né? Presidente e presidente, não vou me alongar aqui e explicar cada um, detalhes, planos, metas de cada um. Mas, pós o Huerta, nós vamos ter o Carranza também, que vai vir com essa proposta de reforma. Vamos ter uma divisão política, vamos ter o Pancho lutando de um lado, Zapata do outro, e o Carranza também, que mais tarde vai assumir o comando do México. Até que em 1917, um ano importante para o México, né, para o mundo, na verdade, esse ano de 1917, vamos ter a Constituição do México, que já contemplava ali reforma agrária, já tinha leis sociais, já tocava na questão das leis sociais. E vamos dar um salto e falarmos do governo do Cárdenas, lá já em 1934 a 1940. Em 1940, né, que a historiografia diz que encerrou a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana, que iniciou em 1910, né, ela vai encerrar em 1940 com Cárdenas, que vai promover, né, essa reforma agrária, vai estender essa reforma agrária. E o Cárdenas é bem importante, lembrando que 1934 a 1940 nós temos o chamado populismo, né? Nós temos o Cárdenas aqui no México. No Brasil nós temos vários, a gente vai ter na Argentina, a gente vai ter em outros países da América Latina esse chamado populismo. E o Cárdenas é importante, principalmente, dentre muitas medidas, essa questãozinha aqui, Zé. O que significa Pemex? É isso? Na verdade, a gente nota aqui que vai haver a estatização do petróleo do México, né? Isso é muito importante pra gente. O que isso é importante pra gente? Na verdade, forma-se esse nacionalismo, né? Essa ideia. Ela floresce, ela é consolidada e a partir daqui, né, Paulo, vai haver essa calmaria no México. O México ele começa a ficar mais calmo. Esse processo revolucionário realmente não teve um fim ali, né? Digamos que teve uma pausa, uma trégua, né? A partir daí você vai formar o quê? Uma classe média urbana. Formou classe média, parou-se de se falar no campo. É algo bem brasileiro isso, né? E aí nós vamos o quê? Reivindicar o que essa classe média quer. O que essa classe média quer? Ela quer vantagens, né? Então, a partir daí, vai haver uma redução dos investimentos no quadro social e um aumento nessa classe média. O México vai começar lentamente, a partir das décadas aqui, a reduzir o seu processo de exportação e aumentar os seus juros. E isso em 1982 provoca o quê? Esse períodozinho em que o México não consegue pagar a dívida externa, que a gente chama de década perdida mexicana, que começa em 82, um pouco batendo com a ideia brasileira, né? A década de 80 não foi perdida não só para o Brasil. Não, foi perdida no mundo. Saímos de dois processos de crise do petróleo. O mundo todo, na década de 80, quando você faz uma releitura, foi ruim. A gente fala o Brasil, mas o Brasil não cria, a gente sabe isso, ele copia. Até crise a gente copia. Não pode ser original. Tá pensando em quê? Brasil. Aí, falando ainda, só dando um gancho aqui nessa 34 a 40, você pergunta, pô, Paulo, mas não tem Segunda Guerra Mundial no meio aí, você não vai falar, não é importante? É importante sim. Nós lembramos da política da boa vizinhança dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão querendo o quê? Aliados, né? As potências aliadas estão querendo pessoas, estão querendo territórios para servir como aliados na luta na guerra. E os Estados Unidos, a gente lembra, ele vai usar principalmente ao Disney, né? Ao Disney, quem pensa que é só para fazer desenho para criança assistir, não é bem isso. Tem toda uma ideologia por trás desses desenhos. O Zé Carioca, que foi criado, né, um brasileiro, um malandrão e tal. E o México também vai receber um desenhozinho bonitinho, um galinho, o Panchito, que também fazia parte desse contexto de política da boa vizinhança. Os Estados Unidos ele está querendo influência, principalmente onde? Na América, né? Bom, saindo desse processo, década de 30, 40,
Nós precisamos agora, eu falei dos Estados Unidos, a gente precisa entender um pouco mais dessa relação México com os Estados Unidos. O que de importante, se eu não me engano, no governo de Carlos Salinas, né? Que vai ter de importante essa relação México com os Estados Unidos? Na verdade, a gente vai rotar a partir daí, né? Nós já estamos falando do fim da Guerra Fria, né? Já damos esse processo, esse salto maior, né? 88, 91 estabeleceu o fim, aí surge uma nova ideia da Terra, né? Que a gente chama de nova ordem mundial, formação de blocos, você já deve ter escutado falar disso. Importante lembrar que a União Europeia, ela se fortifica, ela se fortalece a partir daí. E aí ela faz frente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não pode ficar atrás da União Europeia. Então vamos formar o quê? Vamos formar o nosso bloco, né? Normalmente aparece aí 92, 93, a assinatura do NAFTA, né, galera? Essa área de livre comércio entre México, Estados Unidos e o país que mais dá cana, Canadá. Então eles formam um maravilhoso NAFTA que se estabelece a partir de 94. E aí nós estamos falando de quê, Paulão? Neoliberalismo. Vamos chapéu aqui. Neoliberalismo. Então estamos falando o quê? Dessa influência norte-americana no México. Importante lembrarmos que o neoliberalismo ele não é aceito, né, por uma grande parcela da população. Nós vamos ter no sul, na formação ali de Chiapas, né? Até botei aqui em homenagem, tu viu? Fiz na tatuagem, não pode encostar, que tá doendo. E eu não posso mostrar a câmera? Pessoal, ó, Exército Zapatista de Libertação Nacional. Hardcore, na veia, né, galera? A gente lembra que esse exército, ele já vai ter essa ideia de combater a influência norte-americana. E por que isso, Paulo? Quando você fala assim, NAFTA, né? Estados Unidos, Canadá e México, né? Primeiro momento, um leigo, assim, o México parece meio perdido ali, né? Completamente. No meio né? dos Estados Unidos, Canadá. Aí eu já começo a pensar assim, qual é a vantagem do México assinar esse acordo, fazer parte do NAFTA? Qual é a desvantagem também? Aí que tá. Tem. As vantagens, elas acabam que beijando as desvantagens. A vantagem, né? Um exemplo, é aumento de oferta de produtos. Os produtos norte-americanos, eles passam a ser vendidos no México a um preço muito barato. Aí pensa comigo, o mexicano, ele prefere o quê? O produto nacional ou norte-americano? Eu acho que é o norte-americano. O norte-americano de qualidade ultramente superior. E aí ele deixa de comprar o quê? O produto da indústria nacional. Aí a empresa nacional, ela tende ao quê? A falência. Se há falência no país, ele deixa de ter o quê? Emprego. E aí ele perde seu poder de consumo. Isso na hora o exército zapatista ele já combate, ou seja, o enfraquecimento do Estado Nacional, né? A ideia do Estado mínimo e das privatizações, né? Falamos aqui da Remex, que sofre com esse processo. A gente precisa falar da Telmex, sistema de telefonia, né? Surge aí a influência da Claro, que é uma empresa nacional mexicana. A Cemex, indústria de cimento, a gente pode falar dela também, e várias outras fábricas. Você falou, Zé, outras vantagens. Outras vantagens é que o México ele oferece vantagens locacionais para as empresas norte-americanas, que vão para o norte do México formar as indústrias maquiladoras, ou maquiadoras, ou de montagem, você escolhe. O México oferece para eles terrenos mais baratos, mão de obra mais barata, flexibilização das leis trabalhistas, que beleza, hein? E ambientais. Pode explorar, pode poluir, pode fazer tudo. Gera emprego aqui. Mas, pelo que você está falando, isso para os Estados Unidos não é uma coisa muito boa. Que as empresas vão deixar de serem instaladas ali nos Estados Unidos para ir para o México. Com certeza. E aí forma o que lá? Vai gerar uma crise tremenda. Vai faltar... Principalmente voltada para o desemprego. Exatamente. Se as empresas fogem, deixa de gerar emprego nos Estados Unidos para formar no México. Mas a imigração ela tende a ser reduzida, porque agora o mexicano ele tem emprego. Isso foi muito pautado o governo do Fox, né? Em 2001 ele vai conversar com o Bush para tentar resolver e para reduzir, né, essa feitura do muro da vergonha que eles chamam, que impede aí essa passada em mexicano. Então vamos formar empregos no México para evitar que o mexicano vá para os Estados Unidos. Então vamos tentar fazer essa proposta para que o México ele se torne uma potência.
Paulo, impressionante. O turismo do México, ele tem, se segura aí, 20 vezes mais fluxo de pessoas do que o turismo no Brasil, que é um grande destaque na América Latina. Influências, ou seja, as empresas norte-americanas controlam o turismo no México. Só isso. Então você nota que esse NAFTA ele tem as vantagens e as desvantagens. Aí fica pro aluno. Essa questão do NAFTA é um tratado de livre comércio, né? Sim. Esse tratado tem como expandir, ao invés de ser livre comércio, livre circulação de pessoas? Não, isso é um sonho. Perfeito. É utopia, né? Acho que é o sonho do mexicano, né? É o sonho do mexicano e o pesadelo do norte-americano. Exato. Então você já lembra que é esse contraponto. O mexicano ele quer ir para lá e o norte-americano não quer que ele entre lá. Por quê? Em primeiro lugar, não fala nem a mesma língua. Para. O cara fala espanhol, outro fala inglês, a dificuldade é absurda. E o mexicano ele tende a ser o quê? Mão de obra desqualificada, né, Paulo? Então a gente nota que esse processo histórico aqui, ele não que em nenhum momento ele foi pautado na ideia tecnológica. Ficou faltando isso para o México estar inserido nesse processo. Não sei se eu estou enganado, eu não gosto muito de novela, mas na novela América não tem um negócio da Sol que quer ir, né? Que quer pelo México e para os Estados Unidos, tem um negócio desse, né? Fronteira. São muitas. Eu não sou muito chegado na novela da Glória Pérez. Ele é noveleiro. Eu sou, não sei se você sabe, mas o Paulo é noveleiro. Tu não pode chegar na casa do Paulo 9 horas que ele nem te atende, tranca o quarto. Não sou muito chegado, mas os alunos falam, né? Eu fico escutando. Os alunos falam. Bem, gente, é bem legal falar isso, que muitas pessoas migram para o México para tentar fazer essa passagem e pagam os maravilhosos coiotes. Tem até um desenho que faz essa ideia, que era o Papaléguas, que representa o governo norte-americano, rápido, esperto, e o coiote que representa o mexicano, sempre lerdão, que quer pegar o americano e nunca pega, e sempre ganha o quê? Uma bigorna na cabeça, a ideia de opressão norte-americana. Mas eu falei, você que está pensando que desenho é feito só para criança, não. Tem toda uma ideologia. Toda a ideologia. Não é à toa que um personagem é criado, não. Tem toda uma história por trás. E aí a gente cita o Chapolin, né? Do Roberto Bolanhos, né? O herói da América Latina. Que era vermelho, usava roupa vermelha. O socialismo, ele tenta implementar isso no México, mas ele está onde? No sul dos Estados Unidos. Ele fala, os sinais das minhas antenas russo, mas os Estados Unidos jamais iria deixar esse processo ser feito. Voltando para a América, a Sol, que é uma brasileira, ela vai para o México, passa pela fronteira ali pelo Rio Grande, que fica no sul, na fronteira desses países, e vai se prostituir lá para conseguir verba para enviar para casa. E muitos mexicanos tentam isso, né, Paulo? Ou são assassinados, ou morrem, né, por conta do rio, deserto, aquela área toda, que sofre uma intensa... É uma área que o tempo todo está sendo vigiada. Só lembrando para a gente fazer um fechamento aqui, o Zé falou do exército zapatista. Atualmente, né, em maio desse ano de 2014, o subcomandante Mate, que era o líder desse exército zapatista, deixou o exército. Ele diz, olha, eu não respondo mais pelo exército zapatista, estou me aposentando, estou deixando o comércio devido a brigas internas. Então, em maio de 2014, ele deixa o comando desse exército zapatista. Atualidade. É o fim, né? É o fim, né? É isso? É o fim do México, é o final. Prazer estar com vocês novamente no X pelo Mundo, meu parceiro aqui de viagem, Zé Bonner. Daqui a algum tempo, não sei quando, mas a gente vai estar por aí em algum lugar. Fica a dica, gente, separa o casaco. Que vai fazer frio. Vai fazer frio.